pessoal, dando continuidade à série de vídeos a respeito de JavaFX e trabalhando com CRUD de clientes, processo de venda, e a última coisa que a gente fez foi um gráfico, né? Então, atualmente, a gente tem um sistema que gera um gráfico de vendas por mês, foi o assunto discutido na última aula. E nesse vídeo, né, a gente vai discutir a questão de geração de relatório, né? Esse relatório aqui, esse menu itens de quantidade de produtos em estoque, é um relatório simples, mas ele ainda não está implementado. A ideia é listar esses produtos numa table view normal, no JavaFX, e implementar um evento de um determinado botão, que vai chamar imprimir. Quando a pessoa clicar nesse botão, a gente vai gerar um relatório em PDF. Para gerar esse relatório em PDF, nós vamos fazer uso do framework eReports e trabalhar esse framework utilizando a ferramenta Jasper Studio. Existem em versões anteriores plugins para se trabalhar com o eReport no próprio NetBeans. Mas como a gente vai fazer a utilização de uma versão mais nova da ferramenta, do Jasper Studio, se eu não me engano é a 6.3, alguma coisa, ou 6.2, a gente vai trabalhar à parte com essa ferramenta. Então a definição do layout do nosso relatório vai ser através da ferramenta Jasper Studio. Então vamos começar. Primeiro a gente vai implementar em uma table view a geração de um relatório simples de produtos em estoque, ok? Antes eu queria discutir o que a gente vai fazer. Vou abrir o PG Admin aqui. Se a gente fosse trabalhar uma seleção simples, né? Seleção de todos os campos da tabela produtos, a gente ia obter esses dados aqui, que são os 4 produtos existentes no nosso banco de dados, mas a gente ia obter a foreign key que existe nessa tabela para tabela categoria. Então nós mostraríamos apenas os códigos da categoria. A gente vai melhorar isso e no nosso relatório a gente vai exibir não somente, né, o código da categoria, mas a gente vai mostrar o código do produto, porque o objetivo é gerar relatório de produto, nome do produto, preço, quantidade e o nome da categoria a qual esse produto está associado. Então o nosso relatório, ele vai gerar algo desse tipo aqui. Então, por exemplo, a gente vai dar um select em todos os campos da tabela produtos, especificamente tratando também a descrição da tabela categoria, e isso vai ser realizado através de um join. Então, nós vamos mostrar as descrições dos produtos, as descrições, desculpa, da categoria desses produtos, bem como todos os dados do produto, ok? Bom, beleza. Então, continuando aqui, eu vou finalizar a aplicação, estava rodando, e a gente vai criar um arquivo FXML para poder mostrar o relatório dos produtos. Eu vou dar o nome desse FXML dessa maneira aqui. Um FXML vazio, ele vai se chamar FXML Entropane Relatórios Quantidade de Produtos. É um nome grande, mas para a gente seguir a mesma linha que a gente está utilizando. Se você quiser fazer, logicamente, com um nome menor, vai ser até melhor. Então, próximo, voltando aqui, ó, esse relatório, esse arquivo FXML vai estar no pacote view. O próximo aqui a gente vai utilizar o controller e eu vou especificar a utilização desse controller no pacote controller, né? A criação desse controller vai se dar no pacote controller. Vou finalizar porque eu não vou trabalhar com CSS, com nada. Beleza, então gerei aqui o meu relatório e aí a gente vai trabalhar utilizando o Scene Builder. Nós vamos trabalhar no layout dessa apresentação de relatório no JavaFX. Então ainda não tem nada de relatório PDF por enquanto. Então vamos lá, 2 cliques aqui no arquivo que a gente acabou criando e vamos trabalhar esse cara aqui. Eu vou colocar um table, né, para poder exibir as informações dos produtos. Então vamos procurar aqui, ó, um table view. Ok, table view. E a gente vai
trabalhar com uma quantidade de colunas. Deixa eu verificar quais são as colunas que nós vamos incluir. Então, conforme a listagem, né, o nosso SQL, a gente vai exibir o código do produto, o nome do produto, preço, quantidade, e ao invés do código da categoria, a gente vai exibir a descrição da categoria. Então, as colunas seriam 1, 2, 3, 4, 5 colunas, né, desconsiderando o código da categoria. Então, serão exibidas 5 colunas na nossa Table View. Então, vamos jogar já de uma vez aqui, 5 colunas, já tenho 2, então vou arrastar aqui, mais um componente de coluna, 2, 3. Ok. Vou selecionar aqui a minha coluna, a minha tabela. Beleza. Então eu vou nomear esses campos aqui de coluna. Vou nomear também a minha tabela, vou fazer a nomeação de todos os campos. Então primeiro eu vou exibir o código do produto. Código do produto. Depois, se eu não me engano, é o nome. Código, nome, preço, quantidade. Código, nome, preço, quantidade. E agora, por último, a categoria. Ok. Só que isso está nomeado só externamente aqui, a gente vai trabalhar também com a nomeação desses campos, né, em termos de nome de variável. Então, para trabalhar melhor o layout aqui, a gente vai utilizar aquele recurso, clicar com direito, Fit to Parent, ele vai adequar o nosso componente a um Enter Pane, o código, aí aqui a gente vai poder trabalhar o tamanho, né, de cada coluna, de acordo com as informações que a gente espera exibir nessas colunas. Então, o nome aqui com certeza vai ser uma informação interessante, de ser maior um pouquinho, a quantidade e o preço seriam informações que poderiam ser exibidas em tamanho menor. Isso aqui a gente pode ir adequando com o tempo. E agora, por fim, um botão que a gente vai dar o nome de imprimir para esse botão. Então, vamos procurar um botão aqui. E eu vou colocar aqui o nome desse botão de imprimir. E agora a gente vai renomear, vai dar nome aos componentes visuais do nosso Endure. Então eu tenho o Table View, vem aqui na aba Code, Table View Produtos. Okay? Vou fazer o mesmo para todos os tables column, ou seja, as colunas da minha tabela. Então a coluna de código, vamos usar esse padrão aqui, Table Column Produto, código, nome, Table Column Produto, nome, preço, Table Column Produto, preço, quantidade, Table Column Produto, quantidade, e categoria, Table Column Produto, categoria. Ok. Vou salvar, Ctrl S aqui, salvei. Além desses componentes aqui, a gente vai jogar um button. Vou colocar esse button aqui, ó, no Enter Pane. E vou colocar o button com o nome imprimir. Button imprimir. Então, Ctrl S aqui para salvar. Esse button ele está aqui em cima. Eu vou colocar esse button aqui embaixo aqui. Ah, tá. Ele está aqui em cima por conta do alinhamento. Então, vou fazer o seguinte, ó. Esse button ele está dentro da table. Então, eu vou colocar esse cara no meu Enter Pane. Vou diminuir para criar um espacinho aqui para colocar o botão aqui embaixo. Opa, puxei tudo. E agora vou colocar o botão imprimir aqui embaixo. Ok? Vou dar o nome dele. Ele
já está com o nome, né, da variável, mas o texto está aparecendo, continua sendo button, agora vai ser imprimir, ok? Beleza, então a parte de visual, né, ela está implementada. Agora a gente vai criar atributos para poder representar todos esses componentes visuais que foram inseridos no table, no EnturePane. Vamos voltar para o NetBeans. Voltar aqui para o NetBeans. Beleza. Então na minha classe de controle eu vou criar alguns atributos aqui. Vou dar um Ctrl V e vou explicar para a gente poder ganhar tempo. Então, são esses aí os atributos inicialmente criados. Eu estou criando um atributo privado aqui para cada componente que foi criado lá anteriormente. Vou dar um Ctrl Shift I para importar. Vou importar produto DAO, categoria, o button, XML, são esses importes mesmo aqui que eu preciso. Ok, beleza. Então, ó, Table View Produtos é a Table View que a gente criou e é uma Table de produtos. Table column produto código é a coluna e aí o elemento que vai ser armazenado vai ser um elemento, vai ser uma linha referente a um produto, mais especificamente um valor do tipo integer. O mesmo vai para nome, só que nome é string, o preço é um double, a quantidade é integer e a categoria é um outro objeto criado especificamente para esse trabalho, que é a categoria. Além disso, a gente criou também um atributo button, chamado button imprimir. Eu criei um list de produtos, porque vão ser listados produtos, eu vou buscar esses produtos do banco de dados e guardar inicialmente num list, né, já que é o tipo de retorno do meu método da DAO. Um observable list, porque esse list de produtos vai ser convertido em um observable list, para que esse observable list seja usado na inserção dos dados na table view. E esses atributos são atributos de manipulação de banco de dados, né? Primeiro eu obtenho da minha fábrica uma instância para conexão com PostgreSQL, utilizo essa instância para acessar o método conectar, guarda a conexão em connection e o produto DAO vai ser para eu poder acessar o método específico da produto DAO. Então, no initialize aqui nesse método inicial, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou ter que fazer vai ser atribuir, né, setar a conexão no meu produto DAO. E depois de ter setado a conexão no meu produto DAO, eu vou solicitar a listagem de todos os produtos desse produto DAO. Mas para manter o padrão do que a gente vem fazendo, eu vou criar um método para carregar o componente visual da Table View e dei esse nome de carregar Table View Produtos. Vou utilizar essa implementação para poder carregar esses produtos. Então eu tenho aqui a definição de propriedades referente ao campo, né, a coluna do código do produto, dizendo que vai ser exibido especificamente o atributo do tipo código do produto, nome, preço, quantidade e categoria. Então está tudo configurado as colunas da tabela produto. Agora sim eu solicito ao produto DAO uma listagem de todos os produtos existentes do banco de dados, converto esse list para um observable list e seto esse observable list como os itens da Table View Produtos. Então todos eles vão ser exibidos na minha tela. Vou salvar e vamos ver se vai funcionar. Então vou mandar limpar e construir para verificar se tem algum problema aqui de implementação. Vamos rodar. Tem um detalhe, né? Porque o menu item eu ainda não chamei, né? Ó, clicando aqui, quantidade, ainda não estou chamando o EnturePane específico para relatório de quantidade de produtos. Então eu tenho que fazer isso e eu vou trabalhar isso no meu VBox aqui, o main control. Então eu venho aqui, vou criar um método para poder abrir o meu EnturePane específico de relatório de produtos. Então handler menu item, gráficos vendas por mês, vai ser relatórios, quantidade, produtos, é isso? Quantidade de produtos, isso mesmo. Vou dar um F2, copiar esse nome aqui, para não ter problema de errar, e substituir
anterior que estava abrindo o gráfico, ok? Salvar, eu tenho que fazer menção a esse método no meu FXML do VBox. Então vou clicar 2 vezes aqui para poder definir, né, a action específica desse menu item. Então eu venho aqui no meu menu bar, no menu relatório, especificamente no menu item da quantidade, e vou na parte de código e vou setar a action desse camarada aqui. Então salvar, file, save, ok. Então o VBox está salvo, vamos limpar e construir novamente para a gente poder testar e verificar se os produtos vão ser exibidos de forma correta na telinha. Então relatório, quantidade de produtos em estoque. Bom, eu não exibi aqui nenhum produto. Vamos ver qual é o problema. Por que que ele não carregou todos os produtos? Qual foi o erro? Vamos ver se deu algum problema aqui na saída. Não, a princípio não. Então deixa eu ver se o meu BD está instanciado. Deixa eu só rodar aqui de novo, verificar se ele vai listar os clientes. Listou os clientes. Então está tudo bem com o meu banco de dados. Vamos verificar aqui o erro. O problema para ele não ter carregado os produtos. Não, o problema foi um vacilo meu aqui, que a gente fez, né, eu fiz aqui a conexão no produto DAO, o método para poder carregar, mas no método initialize, esse método que carrega os produtos na TableView, ele não foi invocado. Então agora sim, eu estou chamando o método, vamos salvar, limpar e construir, vamos rodar novamente. Agora sim, todo esse código vai ser chamado. Então, relatório, quantidade de produtos, beleza. Então, o que que a gente vai fazer agora? Porque isso daqui a gente já sabia fazer, isso já estava sendo realizado, por exemplo, com vendas, com clientes. A gente vai implementar agora o evento desse botão imprimir, para que ele possa imprimir, né, gerar um PDF, utilizando o framework Reporting, mais especificamente o Jasper Studio, no qual a gente vai montar o nosso relatório. Então vou fechar aqui e agora sim que vem a novidade em relação a esse vídeo aqui do que a gente já tem feito, né, anteriormente. Então uma coisa que eu já vou fazer de cara vai ser colocar o nome do método nessa controle relacionada ao relatório de produto. Então a gente vai criar aqui um método para ser invocado por aquele botão. Então já vou deixar isso tudo configurado, o método a princípio vai ficar puro, né? Eu vou dar o nome desse método de Public Handler imprimir. A gente vai deixar ele puro aqui. O que a gente já pode fazer é configurar, né, esse botão para poder chamar o método que a gente definiu lá. Já vou deixar isso pronto, né? Então vamos voltar aqui, handler imprimir. Ok, então já vou salvar, fechar, e agora a gente vai ficar de imprimir. O que que eu vou fazer aqui nessa parte de imprimir? A gente vai utilizar um código para poder carregar o relatório em PDF, mas para isso a gente tem que trabalhar com o Jasper Studio e montar o nosso layout de relatório. Então eu vou deixar um pouquinho de lado o NetBeans e vou abrir o Jasper Studio. Você que não tem instalado vai ter que instalar o Jasper Studio. Então beleza, esse daqui é o Jasper Soft Studio. A gente vai utilizar esse programa para a definição do layout do nosso relatório. A primeira coisa que você vai fazer é vir aqui em repositório, você vai criar um novo adaptador relacionado à conexão com o banco de dados, para que o nosso relatório então possa buscar os dados e exibir num preview aqui, né, uma previsão de como vai ficar esse relatório quando a gente colocá-lo no nosso programa. Então eu vou vir nessa opção, Create Data Adapter, é um JDBC, o banco de dados que a gente está trabalhando, né, a ideia, né, é em cima de JDBC. Vou colocar o nome do meu banco de dados aqui, você pode colocar o que você quiser, então Java FX MVC, esse é o nome do banco de dados. O driver, vou escolher o Postgre. Aqui eu vou definir o nome do banco de dados, Java FX MVC. O meu usuário do banco de dados é Postgres e senha Postgres. Vou fazer um teste aqui, ok, conexão está tudo certo, finalizar, está definido aqui o meu adaptador. Então por enquanto foi só
na conexão com o banco de dados. Agora sim a gente vai criar um novo relatório. Então eu clico na aba aqui, Project Explorer, venho aqui nos meus relatórios, né, por padrão, o Jaspersoft ele vai salvar os seus relatórios em C, usuários, o nome do seu usuário, e vai criar uma pastinha lá, Jasper Software, e os seus relatórios vão ficar todos no teu workspace, lá na tua área lá de trabalho específica para o Jasper Software, tipo como acontece no Eclipse. Então eu venho aqui no New, vou criar um relatório Jasper Report. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente poderia criar em branco ou utilizar algum desses modelos, né, que já estão prontos. Na verdade não vai vir um relatório pronto, mas pelo menos um modelo para adiantar o nosso lado. A gente vai utilizar um dos modelos aqui, que é o Simple Blue. Esse modelo vai nos ajudar no início, mas depois você pode fazer até sem nenhum modelo, fazer do zero, colocar uma imagem, um logotipo de uma empresa, quando você for fazer um programa comercial, por exemplo. Então venho no próximo. O nome do meu relatório, eu vou dar o nome de relatório de Java FX MVC Relatório Produtos. Beleza. Próximo, aqui eu vou escolher qual vai ser a conexão, né, específica, né, a fonte de dados onde ele vai buscar as informações. Então ele já buscou aqui algumas informações. Vou colocar o meu SQL. Qual que vai ser o meu SQL? Né? A gente, se quisesse listar todos os produtos, simplesmente é fazer um select asterisco from produtos. Mas como a gente conversou no início desse vídeo, nós vamos utilizar um SQL que vai trazer o nome também da categoria. Então eu poderia usar qualquer um desses dois. Eu rodei um desses dois, né, para a gente verificar. Então a gente pode utilizar esse de cima ou de baixo, que vai trazer o nome da categoria do mesmo jeito. Então eu vou colocar esse de cima. Venho aqui, coloco select, né, select produtos, todos os campos da categoria, né, da tabela categorias eu quero a descrição e fiz toda a definição aqui do where, dando um order by, só para ele poder colocar em ordem de código de produto. Next. Todos os campos relacionados a esse select eles foram mostrados aqui para mim e eu vou indicar quais os campos que eu vou querer usar. Eu vou escolher a princípio todos, mas depois eu vou tirar o código da categoria porque ele não vai ser interessante. A gente não vai mostrar o código da categoria. Vamos mostrar o nome, né, da categoria, a descrição. Next, mais uma vez. Quero agrupar, né, por exemplo, o que seria categoria? Categoria relacionada aos produtos seria vestuário, eletrônicos. Então eu quero agrupar a minha listagem para colocar primeiro apenas os produtos de vestuário, depois os produtos de eletrônicos, por aí vai. Não, a princípio a gente não vai utilizar group by. Então next, finish. Ele vai gerar em cima do layout modelo que nós escolhemos uma ideia inicial do nosso relatório. Então eu tenho aqui, se eu dar uma olhada aqui no preview aqui, ele já me mostrou, está gerando dessa forma, código 1, nome, preço, quantidade, descrição, e é isso aqui que vai ser exibido no nosso programa, ok? Só que está estranho porque a gente não definiu o título, não colocou nenhuma descrição específica aqui do lado, né? O código do produto continua sendo ainda com os nomes que nós definimos lá na tabela, então a gente vai alterar esse design. Então a gente vai chegar aqui, ó, nós vamos colocar aqui código, e aí depois você vai fazendo com mais calma. Clica duas vezes aqui, nome, preço, quantidade. Você pode colocar outros campos de descrição. Aqui eu vou colocar relatório de produtos, por exemplo. Vou aumentar aqui. Beleza. Salvar. E aqui eu poderia colocar a definição, ele já está colocando, né, a data e o número da página. Posso colocar uma descrição específica aqui. Eu vou tirar essa descrição inicialmente aqui, só para ele aparecer dessa forma, relatório de produtos. Vou fazer um vídeo depois desse, que vai ser um vídeo com filtro, porque a princípio esse select que nós realizamos é um select que não tem nenhum filtro, nenhum parâmetro. Então ele vai selecionar todos os produtos, mas eu poderia querer selecionar os produtos apenas de uma determinada categoria e dar a possibilidade para o usuário escolher a categoria e então ele listar. Então a gente poderia trabalhar nesse sentido. Então aqui você pode ir adicionando campos, pode colocar, por exemplo, uma imagem aqui nessa parte superior e colocar o logotipo de uma determinada empresa, e você vai poder trabalhar com
essas opções. Aí aqui o mais importante, né, o importante de falar, vou salvar, já está salvo, é que a gente tem que vir nesse layout, porque esse é um arquivo JRXML, então é um arquivo de design. Se você olhar no source aqui, ó, você vai ver que é um arquivo muito parecido com o arquivo do FXML que a gente está trabalhando, né? A partir daquele arquivo no formato XML, ele gera um design, do mesmo jeito que o arquivo FXML também tem um formato de XML, e a partir daquele XML ele gera um design. Só que na hora da gente trabalhar no nosso código, no nosso projeto, a gente vai ter que trabalhar com o arquivo .jasper, que é um arquivo compilado em relação a esse arquivo de layout. Então você vai clicar com o botão direito, vai compile report para poder compilar o seu relatório. Beleza, está compilado. Então é esse cara aqui que é o mais importante e ele que deve ser incluído no seu projeto. Então JavaFX, MVC, relatório produtos Jasper, esse cara que você vai copiar e jogar para o seu projeto. Então, para poder ficar separadinho, a minha dica é que você venha aqui no seu projeto e crie um outro pacote aqui no seu projeto, relatórios, por exemplo. Não precisa fazer isso, mas é só para organizar. Relatórios. Eu estou criando esse pacote aqui. JavaFX MVC, relatório finalizar. Para que eu fiz isso? Eu vou colocar aquele Jasper ali. Então eu vou na pasta do meu workspace aqui, ó. Venho aqui em C, usuários, Rafael, Jasper Workspace, My Report. Então eu tenho aqui o meu arquivo Jasper. Para poder não perder esse cara, eu vou copiar esses dois. Eu precisaria para poder rodar o relatório apenas do compilado, do Jasper, mas vou jogar os dois na pastinha, vou deixar lá quietinho, porque se de repente eu precisar alterar o layout, eu já tenho onde que está. Então vou dar um Ctrl C aqui e vou colar isso no meu projeto que eu estou fazendo. Então vem aqui, Rafael, NetBeans, tá em documentos aqui. Bom, e agora eu vou colar o arquivo Jasper no meu projeto, né? O parte A, relatórios, quantidade de produtos. Venho aqui no source, pasta relatórios, né? No meu pacote relatório. Perdi o Ctrl C, vou copiar aqui de novo. Então copiei aqui os arquivos. Agora eu vou para a pasta do meu projeto, relatórios. Colei, lembrando que o principal aqui é o arquivo compilado, .jasper. Okay? Beleza, só que tem mais um detalhe que é o seguinte, para a gente poder trabalhar com esse framework, com o report, a gente precisa de importar algumas bibliotecas. As bibliotecas são as seguintes: essa biblioteca do Apache Commons, essas quatro aqui, e essas bibliotecas do Jasper Report. São quantos no total? São 7 no total. Esse daqui é apenas o arquivo compactado. Então, eu vou copiá-las para o meu projeto. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou jogar esses arquivos aqui para o meu projeto. Né? Para poder ficar mais organizado, eu vou até o projeto, na raiz dele aqui. Vou criar uma pasta chamada lib para poder colocar as bibliotecas específicas desse projeto nessa pasta lib. Vou no meu NetBeans e vou incluir essas bibliotecas aqui com direito. Adicionar já. E vou procurar aqui, ó, ele está em documentos, NetBeans Projects, e isso aqui, relatórios, quantidade de produtos. Opa. Abriu, lib, vou adicionar todas essas quatro bibliotecas, todos esses quatro jars aqui, mais um clique com direito, adicionar jar, subir um diretório e adicionar os outros 7 arquivos jars aqui, ok. Beleza, uma vez que eu tenha feito isso, agora só vai ficar faltando a implementação do método handler imprimir.
vai de fato chamar o arquivo Jasper e gerar esse arquivo em formato de PDF. Vamos fazer isso agora então. Beleza, eu já tenho a implementação pronta, então eu vou colar aqui e explicar essa implementação. Então a implementação está aqui. Eu trabalho com um objeto do tipo URL para poder definir o local, né, onde o meu relatório está, meu relatório.jasper está. Então, como a gente definiu, está dentro de uma pasta chamada relatórios, que é o pacote que a gente criou, JavaFX MVC relatórios, e o nome do relatório é esse daqui, JavaFX MVC relatório produtos. Né? Aqui está ele ali, relatório produtos, Jasper. Eu trabalho também com um objeto do tipo Jasper Reports para poder carregar essa URL referente ao arquivo.jasper e depois o Jasper Print para poder já trabalhar com a conexão do banco de dados que vai obter esses valores a serem exibidos no Jasper Reports. Esse null aqui é porque a gente não está trabalhando com filtro, ou seja, eu não estou passando nenhum parâmetro. Se eu quisesse, por exemplo, os produtos de uma determinada categoria, eu teria que passar esses parâmetros aqui no local onde eu estou passando null. Eu ia definir um map e trabalhar com alguns valores em cima desse map. Não é o caso, a gente está fazendo um relatório sem parâmetro. E aqui, esse Jasper Viewer, eu vou trabalhar com a maneira de visualização referente a esse Jasper Print que eu defini anteriormente. Esse false aqui é para não deixar fechar a aplicação principal, ou seja, quando a pessoa fechar o relatório exibido em PDF, a nossa aplicação principal vai continuar sendo exibida. Vou dar um Ctrl Shift I para poder fazer os importes necessários. O Jasper View Set Visible não precisa nem falar, ele vai colocar, né, tornar visível esse relatório que foi gerado anteriormente. Bom, esses erros, né, relacionados a essas duas instruções aqui são referentes a possíveis exceções, né? JRexception pode ser gerada nessas instruções e não tem nenhum try capturando essas exceções e nem uma assinatura de método que considera essas exceções. Então eu vou colocar aqui essa exceção, vou dar um Ctrl Shift I para importar também a exceção e agora sim eu estou tratando essa questão. Vou salvar, vou limpar e construir para poder mandar rodar o nosso código e verificar o funcionamento dele, se está tudo ok. Então vamos rodar o nosso projeto. Relatórios, quantidade de produtos em estoque, eu tenho exibição, que anteriormente a gente já tinha, botão imprimir, ele gera aqui o nosso relatório de produtos. Então, com os produtos, né, 1, 2, 3, 4, são os 4 produtos, é lógico que a gente poderia estar diminuindo aqui essa abazinha aqui do código, para poder exibir melhor o nome, dar também um espaço maior para a descrição, deixar um espaço menor para o preço e quantidade, isso tudo você pode configurar. É a página 1, domingo 28 de maio, guarda a data também. E é isso aí. Se o cara quiser imprimir, ele vai imprimir. Se quiser salvar, ele pode salvar também. Fechou aqui, não fecha a aplicação porque a gente trabalhou com aquela instrução false. Okay? Bom, então essa é a primeira geração de relatório. No próximo vídeo a gente vai trabalhar com a geração de relatório a partir de parâmetros também. É isso aí.